Vamos dar continuidade agora ao lançamento dos elementos da nossa plataforma, começando pelo piso. Para fazer o lançamento do piso, nós vamos estar usando essa ferramenta aqui, que é a ferramenta do lançamento de chapas. Então, ele vai lançar placas, né, no nosso modelo. Podem ser placas pequenas para fazer as ligações e podem ser as placas grandes para fazer o nosso piso. Então, nós vamos começar aqui configurando o nosso piso. Então, vamos colocar aqui um traço, que é o prefixo que nós estamos usando. Podemos usar, então, GR, se for uma grade de piso, e vamos colocar o nome aqui, grade. É importante verificar que nós podemos ter 3 tipos de piso para lançar no programa 3D. Nós podemos ter a grade de piso, podemos ter a chapa xadrez, que é a chapa com as ranhuras na parte superior, e podemos ter também a chapa expandida, né? São os 3 tipos que nós usamos de piso para estrutura metálica. Para o lançamento no programa 3D, a maneira de lançar é sempre a mesma. Nós vamos lançar uma chapa por 4 pontos ou quantos pontos forem necessários. O que muda para o programa entender qual é o tipo do piso que nós estamos colocando aqui é o material que nós vamos estar usando. Então, eu preciso configurar a espessura. Então, se for uma grade de piso, posso estar usando 30 milímetros de espessura. Nós temos grades de 30, de 20, de 25 milímetros de espessura, né? Se for uma chapa xadrez, nós podemos ter uma chapa xadrez de 6,3 milímetros ou de 8 milímetros. E nós podemos ter a chapa expandida, que também é necessário dar uma olhada no catálogo para ver as espessuras disponíveis. Também sempre as espessuras comerciais de 6,3, de 8, etc. Tá? Agora, para o programa entender qual é o piso que nós estamos colocando, o mais importante é nós configurarmos o material. Porque o material, ele vai vir com o peso específico correto, que nós vamos cadastrar aqui, para que saia o peso correto do piso na modelagem 3D. Se nós colocarmos aqui o material A36, quando nós entramos aqui no A36, nós vamos ver assim, que a densidade dele é a densidade do aço maciço. Mas uma grade de piso não é maciça, ela é uma estrutura vazada, né? Uma chapa expandida também é vazada. E uma chapa xadrez, ela é maciça, mas ela tem as ranhuras por cima. Essas ranhuras por cima, elas aumentam um pouquinho o peso do piso. Então, é necessário nós cadastrarmos aqui o material correto, com o peso correto, o peso específico correto, para que o T-Steel possa calcular o peso do nosso piso de forma correta. Tá? Então, nós vamos cadastrar aqui, vamos colocar um nome, por exemplo, o GS A4-304, que é um tipo de grade de piso, e nós vamos colocar aqui a densidade dela, 933. A densidade é quilo por metro cúbico, né? E essa conta precisa ser feita conforme as informações do catálogo do fornecedor da grade de piso ou do catálogo do fornecedor da chapa expandida. Então, nós criamos aqui, então, colocamos um nome novo, colocamos a densidade, né? E criamos esse material novo. Vejam que aqui na lista dos materiais agora aparece para nós o material da grade. E aqui já apareceu também. Nós vamos colocar aqui uma outra cor e aplicamos, né? Então, agora eu tenho uma grade, uma chapa configurada para ser o meu piso, tá? Para fazer o lançamento aqui no 3D, é possível? Sim, é possível nós fazermos o lançamento no 3D.
mas sempre quando nós precisamos de maior precisão, elevação correta, pontos precisos, nós lançamos mão de uma vista plana, porque a vista plana, como nós já falamos em aulas anteriores, ela vai trazer exatamente a elevação que nós precisamos e ela nos dá uma precisão muito maior no lançamento da estrutura. Se eu tivesse, por exemplo, todas as vigas iguais, do mesmo perfil, seria fácil fazer o lançamento do piso aqui no 3D, porque eu poderia estar pegando as extremidades da viga, sempre as mesmas. Mas nós normalmente, numa plataforma, nós vamos ter diversos perfis diferentes. Então, fica mais difícil nós lançarmos as grades bem certas, com a borda correta, com o centro correto na viga. Por isso a gente usa a vista plana, que facilita bastante. Então nós vamos pegar aqui uma vista em XY, colocamos em cima da viga, o programa abre aqui a nossa plataforma, exatamente em cima das vigas. Eu já apliquei aqui, eu vou fechar essa janela por hora, e nós vamos assim, com as linhas, nós vamos marcar a posição da borda do nosso piso. Então a borda do piso, independente de qual piso seja, nós usamos em torno de 10 milímetros. Nós vamos mover essa nossa linha 10 milímetros para dentro da estrutura, para a gente fazer a marcação onde essa chapa vai estar passando. Da mesma forma, nós vamos fazer na outra viga, e vamos mover 10 milímetros também. Dessa forma a gente marca a borda, né? Como é que nós vamos marcar o centro da viga? Porque uma grade de piso, a grade de piso, ou a chapa expandida, ou a chapa xadrez, elas nunca vão grudadas uma na outra. Elas precisam ter uma folga de 10 milímetros entre uma e outra. Alguns projetos pedem 6 milímetros para que a gente possa ter um ajuste em campo, né? Para que o montador consiga ajustar, colocar corretamente, ajustar com os grampos, que pode ficar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Quando é o piso de chapa xadrez, ele é soldado, então precisa ter espaço para o cordão de solda, né? Então nós nunca fazemos o piso uma peça encostada na outra, sempre vai ter uma folga. Então nós não vamos lançar pelo centro da viga, nós vamos marcar então com a linha o centro da viga e vamos colocar então esses 10 milímetros de folga. Então eu vou pegar a linha, vou mover 5 para um lado e vou copiar 10 para o outro. Muito bem, agora eu tenho toda a marcação feita, pelo menos para esse espaço aqui. Eu posso vir aqui, pegar a chapa e eu vou usar então esses pontos que eu marquei. Então vocês vejam que aqui, quando eu aciono esse botão, ele vai me pedindo quais são os pontos de contorno e nós vamos dando os pontos de contorno. Quando eu chegar no último botão direito do mouse, ele lança a nossa chapa. Vejam que eu acabei esquecendo de colocar aqui no meio uma linha, né? Como nós fizemos aqui nessa viga de baixo, que nós marcamos os 10 milímetros aqui no centro, eu acabei esquecendo de colocar aqui. Então não ficou bem certinho, nós vamos arrumar agora. Como é que a gente arruma? As chapas sempre nós vamos editar através dos seus pontos. Então esse ponto branco aqui, esse ponto vermelho, são pontos editáveis. Então veja que esse ponto ele ficou bem no meio,
com o Alt e uma janela da esquerda para a direita, eu seleciono ele e vamos mover então 5 milímetros para a esquerda, né? E este aqui de cima nós vamos mover na mesma direção do ponto de baixo. Então, nós vamos pegar ele como referência, vejam que ficou ali 1,73 e vamos mover para ficar exatamente 90 graus em todas as pontas. Vamos dar uma olhadinha no 3D como é que ficou. Olhem aqui, a nossa chapa está lançada, só que vejam que ela está entrando na nossa estrutura, ela está entrando na nossa viga. Por quê? Porque ela está configurada com o ponto central aqui, né? Então, nós vamos pegar, vamos configurar esse middle aqui. Então, os pontos de lançamento lançaram a chapa pelo centro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos jogar ela para cima. Então, vejam que agora o ponto não está mais no meio da chapa, ele está aqui embaixo. Então, se eu aplicar essa propriedade, eu posso ir lançando vários pisos, né, aqui, e eles vão sair com essa configuração, exatamente com essa configuração. Em vez de lançar, se eu tiver espaçamentos iguais, uma disposição muito parecida aqui da minha plataforma, eu posso copiar, como nós fizemos com as vigas, com as colunas, a gente copia, a gente espelha, e todos esses comandos funcionam para o nosso piso. Então, dessa forma, nós vamos fazer o lançamento do piso de uma plataforma. A outra estrutura que nós vamos configurar é o contraventamento. Então, nesse caso aqui, nós vamos lançar um contraventamento horizontal na plataforma. E para isso, nós vamos usar a ferramenta de vigas gêmeas. O contraventamento ele pode ser simples, ele pode ser só com uma cantoneira, mas muitas vezes ele é de cantoneira dupla. Então, por isso nós já vamos aproveitar e conhecer essa ferramenta. Se for de cantoneira simples, nós vamos estar usando o botão de lançamento de viga e só vamos selecionar o perfil de cantoneira. Mas vamos aproveitar o lançamento do contraventamento para ver como é que funciona essa ferramenta das vigas. Então, vamos abrir aqui. Vejam que as caixas de diálogo, elas são muito similares umas com as outras. Então, é muito simples de a gente estar configurando todos os elementos para fazer o lançamento de uma modelagem. Então, vamos colocar aqui o prefixo, um traço, o prefixo CT de contraventamento. Pode ser. E aqui vem o tipo do contraventamento. Então, se ele é paralelo, né, com abas paralelas, ou se ele vem em U, esse aqui a gente vai utilizar no caso em treliças, né? Seria daí travamento de treliça, não contraventamento, ou de outra forma, ou cantoneiras opostas pelo vértice. Temos de uma forma e da outra, no caso elas não sejam com suas abas de tamanho igual. Então, nós vamos configurar aqui o nome, podemos pôr contraventamento. O perfil pode ser uma cantoneira de 4 polegadas mesmo, material A36, a classe é a cor e aqui na posição é que nós vamos mexer qual vai ser a altura desse contraventamento. Como é que eu quero dizer assim a altura? Nós não vamos lançar um contraventamento no topo das vigas, porque os parafusos vão passar para cima, vão atrapalhar o piso, né? Se eu tiver as cantoneiras opostas pelo vértice, uma vai ficar para cima da elevação do piso, outra vai ficar para baixo. Então, o contraventamento horizontal na plataforma, ele sempre vai ser lançado abaixo do nível da plataforma. Pode ser 100 milímetros, 150 milímetros, podemos usar o meio da viga, né? O importante é que ele esteja todo ele sempre na mesma elevação, mas nós podemos mexer um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Contraventamentos verticais entre colunas
sempre vão ser centralizados, né? Vão ser sempre no eixo da coluna, mas na plataforma horizontal nós vamos estar mexendo aqui na profundidade dele para que ele fique abaixo do nível, para baixo do piso, para não ter nenhuma interferência. Então, aqui nós vamos deixar no meio mesmo. A rotação nós vamos mexer um pouquinho para ver como é que funciona. E na profundidade eu já vou colocar behind, que é para baixo, e vou colocar 100 milímetros. Tá? Vamos aplicar essas propriedades, vou dar um OK e vou pegar a nossa vista plana aqui. Então, pegando aqui o botão das vigas gêmeas, eu vou dar os pontos e mais um para fazer um travamento. Então vejam aqui que ele já lançou duas cantoneiras, por isso é chamado vigas gêmeas, né? Vamos dar uma olhada no 3D. Eu vou dar um hide aqui, ó, botão direito, hide, para a gente poder estar olhando aqui embaixo da nossa estrutura. Então veja que foi lançado a cantoneira oposta pelo vértice. Se eu precisar fazer qualquer modificação, eu consigo entrar aqui, clico duas vezes e abre novamente essa caixa e eu consigo editar. Então, se eu quiser trocar aqui para cantoneira, essa cantoneira aqui, vocês vejam que ele já troca para nós. De abas paralelas, né? Então, eu posso vir aqui e modificar. Tá? Vejam que o ponto da cantoneira ele está aqui em cima, porque foi o ponto onde nós lançamos, mas como eu coloquei ela 100 milímetros para baixo, então ela ficou deslocada. Né? Se eu tirar aqui esses 100 milímetros, colocar o 0, ela vai ficar no nível da plataforma. Mas daí, como eu falei, a hora que nós lançarmos uma ligação aqui, a ligação vai estar passando para cima do nível da plataforma e vai dar interferência com o piso. Por isso, vamos dar um Ctrl Z para que ela fique onde ela estava, né? Lá embaixo. Vamos deixar as duas do mesmo jeito aqui. Nós ainda podemos mexer na rotação dela para que a gente possa ver como é que ela funciona. Eu vou trocar aqui para esse primeiro tipo de cantoneira. Veja que ela fica deitada, né? Fica dessa forma. Se eu vier aqui na rotação e trocar de top para front, vejam que ela ficou na vertical, né? Então a gente pode estar mexendo e configurando da maneira como for necessária, né? Voltando aqui e por fim essa abertura, né? Essa abertura aqui é importante nós configurarmos, essa distância, né? É importante nós configurarmos porque essa distância é a espessura da chapa de ligação, porque a chapa de ligação ela vai passar justamente nesse vão, né? As presilhas que vão ser colocadas vão passar exatamente neste vão. Então aqui nós vamos colocar a espessura da chapa de ligação. Por exemplo, se for 16, vejam que nós já configuramos aqui e a abertura fica um pouquinho maior. Se nós colocarmos, por exemplo, 8 milímetros, ela já muda e fica a abertura de 8 milímetros. Então, todas essas configurações nos permitem deixar o contraventamento lançado perfeitamente na nossa plataforma. E a última ferramenta que nós vamos ver na aula de hoje é a ferramenta de poliviga. A diferença entre a poliviga e a viga é que com a poliviga nós podemos lançar mais do que 2 pontos para formar uma estrutura. Na viga, como nós vimos, como nós lançamos essa aqui, todas elas têm um ponto inicial e um ponto final somente, né? Na poliviga, não. Na poliviga nós poderemos ter um ponto intermediário, 2 ou 3, quantos forem necessários. Eu vou mostrar como que essa ferramenta funciona lançando um
chumbador de ligação de base. Então nós vamos fazer aqui uma vista lateral aqui das nossas colunas, né? Então vejam aqui nessa direção em XZ, então pegamos aqui XZ, temos uma vista plana lateral, e aqui então nós vamos fazer o traçado do nosso chumbador. Então nós vamos lançar linhas auxiliares, vamos lançar uma aqui no nível do piso, né, do piso acabado. Então copiamos essa linha na direção para cima, em torno de 150 milímetros, e para baixo vamos estimar um chumbador de uns 800 milímetros, né? Vem até aqui. Supondo que ele seja nessa posição, mais ou menos, vamos tirar ele de cima da coluna, deixar aqui no meio. E vamos então, esse aqui é o traçado dele para baixo, e aqui ele vai fazer o gancho, né? É para fazer o gancho que nós precisamos da poliviga. Então vamos imaginar que esse gancho vai ter em torno de uns 150 milímetros. Então vamos pegar os pontos aqui, marcamos 150 para a direita, para que a gente possa marcar o gancho dessa forma, né? E mais 150 para cima também. Então vejam que eu fiz todo o traçado, né, da posição do nosso chumbador, para que agora eu possa lançar a poliviga em cima desses pontos. Nós vamos abrir aqui a ferramenta da poliviga com o prefixo, né, o prefixo de peça, de conjunto, colocamos o nome de chumbador. No caso, um chumbador, vamos usar uma barra de 1 polegada, né? Material A36, vamos colocar ele em rosa para que a gente consiga enxergar bem a diferença. E a princípio aqui vai ser lançado tudo pelo centro mesmo. Então aplicamos essas propriedades e vamos lançar então a poliviga nos pontos que nós determinamos aqui, ó. Então aqui a gente vem em cada um dos pontos, e quando termina, vejam que eu terminei de lançar o traçado, botão direito do mouse e ele faz o nosso chumbador. Então vamos dar uma olhada aqui, vejam que esse aqui então é o ponto inicial da poliviga e esse é o ponto final. No meio eu tenho 2 pontos intermediários para que eu possa fazer a curva do chumbador. Então, com Alt, uma janela da esquerda para a direita, eu seleciono esses pontos, seguro, né, no Shift e clico 2 vezes. Ele vai abrir a propriedade do chanfro, propriedade deste ponto, que no momento não tem nenhuma propriedade, ele só está aqui em 90 graus. Então, nós vamos entrar aqui e a gente vai ver que pode ser usado vários tipos de edição para esse vértice, né? Nós queremos, nesse caso, uma edição para que o vértice se torne curvo, né? Então, nós vamos usar o curvo aqui e vamos colocar o raio de 75 milímetros, já que a distância entre esses 2 pontos é 150, então nós aplicamos um raio de 75 para que seja feita a curva, né? Para que fique o gancho perfeito. Se a gente tiver qualquer problema na hora de fazer essa curva, a gente precisa diminuir um pouquinho o raio, né? Vamos simular aqui, por exemplo, com 76. Vamos pegar aqui. Ó, veja que o programa ele não consegue fazer porque houve uma sobreposição entre os 2 raios. Então, se a gente tiver algum problema desse tipo, a gente diminui um pouquinho o raio para que ele possa fazer a curva completa. Vamos dar uma olhadinha no nosso 3D. Então, vejam que está feito o nosso chumbador com poliviga. Aqui a gente consegue ver os pontos inicial, final, os 2 pontos intermediários, né?
Então, esse é um dos usos dessa ferramenta de Polyviga. E dessa forma nós finalizamos então as principais ferramentas que nós usamos para o lançamento da estrutura de uma plataforma.